Boa noite, graça e paz, alegria estar aqui com vocês para mais uma ministração dessa mensagem. Quem não conhece a providência divina, fala doidice. Estaremos falando essa ministração baseado hoje na vida, na história de Jó. Ali essa frase, pessoas por não conhecer como Deus opera, como Deus age, como a providência divina, elas falaram coisas tolices e foram repreendidas pelo Senhor. E você que nos acompanha, você que acompanha essas mensagens, nós queremos estar cooperando para que você tenha um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor. Seja abençoado e fale corretamente. Conheça o Senhor e fale corretamente sobre Ele, a respeito dEle. Então, nós somos aqui do Núcleo de Convivência Cristã e nós estamos localizados aqui em São Caetano do Sul. Você que acompanha a mensagem, Você que nos acompanha, se você quiser aqui estar conosco pessoalmente, vai ser um prazer estar conhecendo você, que está acompanhando as nossas mensagens, porque a nossa reunião presencial, ela começa às 18h30, ok? E o nosso endereço é Avenida Senador Roberto Simons, 511, entrada lateral aqui pela Rua Joaquim Nabuco, em São Caetano do Sul. Aqui nessa imagem primeira, aqui simboliza a esposa de Jó, o Jó ali sentado na sua miséria, sentado numa posição em a qual ele foi colocado, e ali ele chamou a esposa dele, que ela estava falando, agindo como uma doida. Essa é a nossa ministração. E eu quero convidar meu amigo Vinícius, que vai fazer a leitura das ministrações, a leitura da mensagem. Por favor, Vinícius. Podemos definir assim a providência divina: o contínuo envolvimento do Senhor Deus com todas as coisas criadas, sejam boas ou más, preservando-as, cooperando com elas em cada ato, dirigindo suas propriedades e características, visando o cumprimento dos seus propósitos. Creia nisso e seja sábio. Amém. Então, essa definição nossa, de providência divina, estamos aqui trabalhando nisso, baseado numa definição do teólogo Wayne Grudem, e eu acrescentei aqui algumas coisas apenas, mas a base do ensino é esse: contínuo envolvimento do Senhor Deus com todas as coisas criadas. Ele está envolvido com tudo, e eu acrescentei aqui, sejam elas boas ou más, eu que acrescentei na definição. Sejam elas boas, então, tanto o bem quanto o mal, o Senhor está envolvido, participando, atuando. Aquela ideia, a Escritura nos revela um Deus presente, atuante, que tudo, que cuida, que conhece, está envolvido com todas as coisas e dirigindo as suas propriedades, características e visando o cumprimento do seu propósito. Então, vamos agora aprendendo a providência divina, usando então a vida de Jó. Primeiramente, vamos ver quem era o Jó. Quem era Jó? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente.
Jeff Bezos, Bill Gates. Comparado, né? Eu que coloquei aqui comparado. Então, a definição em diversas partes da Escritura, Deus vai falar isso, confirmar a respeito do Jó. Havia essa palavra aqui a respeito de Jó, um homem íntegro e reto, né? Temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era Jó. Aqui não descreve quando a data, quando Jó estava, quando começou aqui essa fase, ele teve essa fase de bênção, de prosperidade, né? Eu calculo, porque no final fala que ele teve a fase difícil, foi atribulado, a fase, né, em que a vida dele foi totalmente mudada, transformada. De uma posição alta ele caiu e virou um trapo, perdeu tudo. Mas só que depois ele ainda viveu, quando ele teve a fase da restauração, a vida dele foi restaurada, e ele viveu em 140 anos, 140 anos, né? Então, eu calculo menos de 70 anos que ele tinha nessa fase aqui, no auge da sua carreira, da sua prosperidade. Já estava com a família constituída, ele tinha aqui 10 filhos, né? E os filhos já estavam casados, já o ajudavam. Ele era um fazendeiro, né? Um agricultor, diz aqui pelos animais que ele tinha, né? Ele possuía 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas. Depois, na restauração dele, ele passou a ter 14.000 ovelhas. Né? Perdeu tudo, mas depois passou 14.000, 3.000 camelos, que depois passaram a ser 6.000 camelos. Né? Na restauração, o Senhor deu em dobro. É muito gostoso é por isso que é muito comum, às vezes tem até cânticos, né? Que eu restaurarei, que darei em dobro. Essas palavras de restaurar, que Deus vai restaurar e dar em dobro, baseiam-se na vida principalmente do Jó, né? 500 juntas de boi. Junta de boi é 2 bois juntos, então ele tinha 1.000 bois, né? 500 juntas de boi. Uma junta de boi corresponde a um trator. Imagina no arado, 2 bois com aquela canga, né, o jugo para arar, né, e ainda se põe 4 rodas. Trator de tração nas 4 rodas. Então, para ter todo esse animal, imagina a fazenda dele, né, onde ele plantava e tinha os transportes, 500 jumentas, numeroso pessoal ao seu serviço. E a Escritura fala que esse homem era o maior de todos os do Oriente, né? O maior de todos os Orientes. Então, né, na lista Forbes dos nossos dias, né, dos mais ricos do mundo, onde consta o Jeff Bezos, nem sei, nunca vi quem é da Amazon, né? Jeff Bezos e o Bill Gates, consta como os 2 mais ricos hoje, né, na atualidade do mundo. E na sua época, o Jó era do Oriente. Ali a Palestina, para trás, era o mar Mediterrâneo. Então, Oriente olhando para o sol, né, em direção ao sol. Era toda a região, né, daquela época ali do Oriente. Jó era o homem mais rico, mais poderoso, e esse rico, ele era temente a Deus, reto, íntegro, temente a Deus, e desviava-se do mal. Calcula-se que o livro do Jó é um dos mais antigos da Bíblia. Mais antigos da Bíblia. Não tem a data, né, mas há um entendimento
né, de que é um dos mais, talvez ele fosse da época do Abraão, dos patriarcas, daquele pessoal, né, dos patriarcas de Israel. E assim, estamos diante de nós um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Vamos ver o que aconteceu com ele. Acusação de Satanás sobre Jó. Então, o texto está escrito de que certa vez, né, Satanás se apresentou diante de Deus e o Senhor teve uma conversa com o diabo. Mas Deus conversa com o diabo, ele faz o que ele quer. Ele conversa com quem ele quer. Chegou para Satanás e falou: Satanás, o que você está fazendo? De onde você vem? Eu estou vindo de rodear a terra, passear e fazer. Qual é a obra do diabo? Roubar, matar e destruir. Estou lá fazendo aquela função que o Senhor me autorizou a fazer. Por causa do pecado, o Senhor deu essa autoridade, esse poder para o diabo fazer essas coisas com os homens. Roubar, matar e destruir. E o Senhor Todo-Poderoso, a providência divina, que é o tema que nós estamos abordando, ela abrange a ideia que a gente tem, assim, quando fala de providência divina, só coisa boa, né? A ideia que é o controle de coisa boa. Não, providência divina é o controle do Senhor com todas as coisas, e as más também, inclusive com o diabo. O diabo está dentro do controle divino. Ele faz o que ele faz porque foi dado a ele poder, autoridade para fazer isso. E aquele que dá também é o mesmo que tira. E nós já sabemos que os dias do diabo, assim como os nossos, o diabo também está com os dias contados. E acho que ele também sabe que as coisas são assim, ele sabe que resta pouco tempo, porque esse poder não é um poder ilimitado, e ele está debaixo da limitação, da autoridade do Senhor. Ele não pode fazer o que ele bem quer, ele está debaixo de controle. E o Senhor falou para Satanás: você que está aí na terra, pelo Oriente lá, você viu o meu servo Jó? O Senhor puxou essa conversa. E até sabia o que ia arredondar essa conversa. Viu meu servo Jó? Perguntou o Senhor. Vamos lá. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Pausa, Então, depois do Senhor fazer esse elogio, falou: também é como se ele dissesse, até eu, né? O Senhor cercou ele como uma sebe, né? Sebe é de vinha, cerca, uma cerca. O Senhor cercou ele, protege ele, com todo cuidado, a ele, a família dele, prosperou tudo quanto tem, a casa e tudo quanto tem, as suas mãos, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicarão na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Então esse foi o teste que o Satanás fez para Deus. Cercou bênção, tudo. Agora, estende a tua mão. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. No sentido de estende a mão e tira. Porque o Deus que dá tem poder para tirar. As pessoas, muitos não entendem isso, né? Acho que Deus é o só dá. Ele só dá. Ele só dá.
só acrescenta. E Satanás falou, faz um teste, pediu, faz um teste com ele, tira dele, toca-lhe em tudo quanto tem, tira tudo dele, ele vai te ver se ele não vai blasfemar. Aqui Satanás acusou o Jó de ser uma religiosidade, uma fé interesseira. Ele é egoísta, interesseiro. Ele te serve só por causa disso, porque o Senhor abençoa, prospera, dá tudo de bom e do melhor para ele. É por isso que ele te adora, por isso que ele te serve. Mas tira. Veja a mentalidade, como aqui a gente aprende como o diabo pensa, né? Como o diabo pensa que as pessoas servem a Deus por interesse, porque são aqueles que andam com Deus, servem a Deus, são abençoados, são guardados, são protegidos, então é por isso, mas toca, tira, e ele vai blasfemar contra ti. E o Senhor, então, resolveu fazer esse teste, incitado, né? Esse teste do diabo, falou, tudo bem, está autorizado. Disse o Senhor a Satanás. Disse o Senhor contra ele, não estendas a mão. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você vê o poder, a autoridade do Senhor? E vê como o diabo está debaixo da autoridade, né, do poder? O Senhor falou, tá bom, os bens dele, tudo que ele tem, está na tua mão. Tudo não somente aqui nesse caso, tudo que ele tem. Então, inclusive a família, os filhos e os bens. Entregou só com Jó, falou, e colocou limite para o diabo. Satanás, você só aqui, tudo que ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a mão. Poupa só a vida dele. Porque Deus tinha plano, conhecia, sabia quem era Jó, sabia que o diabo é um mentiroso, né? E o Senhor quis fazer essa prova, esse teste com o servo. Entregou aqui, né, a família, os bens, tudo que Jó tinha, deu autorização, permissão para que o diabo pudesse feri-los, tocar, roubar, matar, destruir. Autorizou. Né? Então, aqui fica isso aqui para a gente saber o poder de Deus, que Ele é todo-poderoso e Ele faz o que Ele quiser fazer. Ele tem poder, Ele pode provar, Ele pode testar. Um homem como Jó, reto, íntegro, santo, justo como Jó. Deixa eu falar quem era Jó. A Bíblia, lendo, você vai encontrar. O Jó, com toda essa riqueza, ele fala da generosidade dele, das obras. Ele era um homem rico em boas obras. Ele diz que ele ajudava órfãos, viúvo, o estrangeiro. O estrangeiro não parava na minha porta. Naquelas épocas era muito, não tinha o Airbnb, não tinha os hotéis, era um problema para quem viajava, às vezes chegava num lugar, não tinha hospedagem. E se ele soubesse, na terra dele, ali naquele território, que alguém estava sem teto, morando por ali, sem abrigo, diz a Escritura que ele recolhia na casa dele a pessoa. E então ele era um homem de boas obras, praticava caridade, ajudava, dava assistência, ajudou um monte de gente. E isso estou falando isso para falar, porque alguma pessoa pensa, né? Que uma pessoa assim, caridosa, generosa, bondosa, jamais vai ser provada, jamais vai ser testada, jamais Deus vai permitir que essa pessoa, que o mal venha sobre essa pessoa. Assim era o pensamento daquela época, como é o pensamento de muitos. Como se ensina muito por aí que
quem está na igreja, quem vai na igreja, quem serve a Deus, é só bênção, prosperidade. Uma vez eu estava, não sei se eu já contei, vou contar de novo, há muitos anos atrás, talvez mais de 20 anos atrás, aproximadamente, eu estava num lugar do ABC, à noite eu tinha um compromisso em um lugar, e eu estava meio preocupado com o lugar meio deserto onde eu estava, e tinha uma igreja aberta. E eu, com medo de ser assaltado, falei, melhor me proteger dentro daquela igreja, né? Estava lá uma igreja, não me reservo de falar o nome daquela igreja. E eu cheguei, fui lá, né? No último banco, sentei lá, estava aguardando uma pessoa chegar, então eu fiquei lá no último banco. A hora que eu entrei, o obreiro chegou para mim e falou assim, talvez com interesse que eu ficasse naquela igreja, que eu ficasse ali, ele falou, vem para essa igreja que aqui Deus está dando carro zero. Vem para essa igreja que aqui Deus está dando carro zero. Eu falei, eu tive até dó do rapaz, coitado. Ele falou isso porque ele deve ter aprendido com os outros, tal, né? Então, assim ele quis me conquistar para ir, que ali Deus estava dando carro zero. Estou falando, isso aconteceu comigo, né? Esse é o conceito em alguns lugares por aí, né, de que se você for um cristão, for na igreja, estiver na igreja, carro zero, é bênção, é prosperidade, é só coisa boa que jamais o mal você vai ser intocável, e que jamais o mal vai te tocar. Nenhuma enfermidade, nada, é só prosperidade, guarda, proteção. E aí está a história, vocês estão vendo aqui na Bíblia, de um homem reto, íntegro, temente a Deus, e que Deus permitiu, autorizou, pôs esse homem sobre teste. Aceitou testá-lo para mostrar aqui, no caso, né, para Satanás, de que ele estava errado, né? De que há pessoas que amam a Deus, amam a pessoa aqui por aquilo que ele é. Ele é o quê? Bom, reto, santo, justo, compassivo, e tem as qualidades que a Bíblia descreve de Deus. As pessoas que amam a Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz ou pelo que ele dá, que ele pode me dar e fazer por mim. O diabo talvez nunca tivesse visto uma coisa dessa, que existisse pessoas assim. O pensamento do diabo é essas pessoas que servem por causa daquilo que o Senhor dá. O Senhor protege, dá, então por isso, mas tira deles, eles vão blasfemar de ti. Autorizado, vamos ver o que aconteceu? Todo mal, e aqui vai repetir muito essa palavra, o mal que veio da parte do Senhor. O mal que veio da parte do Senhor. Desde que o instrumento foi o diabo, mas a autorização quem foi? Foi Deus. Foi o Senhor que deu a autorização. O instrumento, Satanás, os seus agentes, seus demônios e as pessoas que lhe servem estão à disposição de Satanás para praticar o mal. E o Senhor autorizou. Vamos então às aflições e à paciência de Jó. Em um só dia, as aflições e a paciência de Jó. Em um só dia, Jó perdeu tudo que tinha. Seus filhos morreram numa tempestade que destruiu a casa onde estavam. Seus servos caem ao fio da espada por saqueadores. Seus camelos, 3.000, são roubados, e suas ovelhas, 7.000, exterminadas por fogo que cai do céu. Tudo isso em um só dia. Era assim, acontecia uma desgraça e chegava um mensageiro e contava. E só eu escapei. Aconteceu isso,
Todos os seus filhos estavam numa casa, veio um vento, uma tempestade, caiu a casa, morreu todo mundo. Só eu escapei. Aí veio outro do gado, dos jumentos. Aconteceu, saqueadores. Levaram, roubaram. Tudo. E assim foi. Em um dia, esse homem perdeu. Você imagina a imagem dele. Ele que era o abençoado, todo mundo conhecia ele como o abençoado. O abençoado. Agora ele ficou o maldito. O maldito. Vai acontecer tudo isso num dia só. Perder, isso é maldição. Né? Ele virou de abençoado para o maldito. Na concepção do povo e daquela região que o conhecia. E aí o que ele fez? O diabo falou, você tira, ele vai blasfemar, ele vai xingar, ele vai estender a mão, e vai... O que seria blasfemar? É negar a bondade de Deus, que o Senhor não protege, que foi em vão, que é mentira tudo que está escrito a teu respeito, que ele é um Deus fraco, um Deus fraco, um Deus que não tem capacidade nem de... que o diabo é mais poderoso que ele ia blasfemar. É isso que o diabo disse. E o que aconteceu, o diabo lá só esperando, quando chegou as notícias, o que Jó fez? Jó 1, 20 e 22. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, nem culpou Deus de nada. Jó 1, do 20 a 22. Então, o diabo perdeu, né? O diabo ali falou, ele vai só esperando o inferno, todo ali esperando esse homem agora, ele vai xingar, vai ficar bravo, vai ficar revoltado e vai blasfemar contra Deus. O que ele faz? Ele ficou triste, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Adorou. O que é adorar? Render graças. É adorar. E ainda ele disse, nu saí do ventre da minha mãe. Eu vou voltar sem nada. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Então, saiba que o Senhor te dá, Ele também pode tirar. Tudo é dele. E o que nós devemos fazer se perdermos alguma coisa, se o mal vem sobre nós? Primeiramente, entender que o mal que possa vir sobre nós, se acontecer o mal, quem enviou foi o Senhor. Não importa. Aqui imagina, o Senhor deu, o Senhor tomou. Acho que imagina o diabo falando, ô seu burro, fui eu que te roubei, fui eu que destruí. Mas o Jó não reconheceu que isso foi o diabo. Não deu crédito a Satanás. Ele entendeu, ele sabia que quem tirou dele foi o Senhor. E ele pode dizer, bendito o nome do Senhor. E em tudo isso, diz ele, não pecou, não blasfemou, não deixou de crer na bondade, naquilo que Deus era, não blasfemou, não pecou e nem atribuiu a Deus falha alguma, culpa alguma. Deus não falha. Deus não atribuiu a Deus nenhuma, que ele se ele fosse fraco, fosse mentiroso, ou fosse incapaz. Não teve falha nenhuma, não atribuiu a Deus nenhuma falha. As aflições
Aflições vindas da mão soberana são bênçãos disfarçadas. Em meio às tragédias, Jó não esqueceu de dar graças. Dar graças. Eu li uma vez de um homem que chegou em casa, esposa morta. Ele chamou os filhos, chamou a família, chamou os filhos. E eles chegaram com a mãe ali, encontrando a mãe morta na casa dele. Esse pai reúne todos os filhos e eles se ajoelham e dão graças a Deus pela vida da mamãe que partiu. Dão graças a Deus pela vida que partiu. Né? Esses são os homens, os cristãos verdadeiros, os que servem a Deus por aquilo que Ele é, e não os interesseiros. Satanás estava errado, redondamente errado quanto a Jó, mas totalmente certo com respeito à esposa dele. Satanás errou sobre Jó, mas a esposa ele acertou tremendamente. Vamos ver isso aqui. Mais adiante, Jó passa a sofrer literalmente na própria pele. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder. Uma pausa, deixa eu então explicar assim. Aí o diabo chega com um cara, puxa lá, né, na presença de Deus, novamente e fala assim, errei, aquele homem lá te ama mesmo, aquele homem não é interesseiro, ele te ama por aquilo que você é, e realmente, olha, com tudo aquilo que eu tirei dele, ele te adorou, eu vi essa cena, não reclamou, não blasfemou. Mas agora mais uma coisa, mais um teste, pediu o diabo mais um teste. O diabo falou uma frase interessante, pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dá pela vida dele. Pele por pele, é isso que quer dizer, sabe, tira, mas toca na pele dele. Toca na pele dele. Toca na pele. Isso é no sentido de uma enfermidade, uma enfermidade maligna, um câncer, qualquer coisa. Toca na pele. Aí ele vai blasfemar. Aí ele não vai aguentar. Se põe, mexe com ele, envia uma enfermidade, aí ele vai xingar, ele vai blasfemar, na dor, no sofrimento, ele vai blasfemar. E o Senhor autorizou. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tumores malignos, né? Feriu Jó, feridas purulentas, né, que apareceram no corpo dele, do pé até a cabeça, o corpo dele todo cheio de feridas abertas, aquele pus. E ele mesmo conta que ele via vermes saindo da pele dele. Então foi o homem passou agora a ter um mau cheiro. Ele fala do hálito dele, que é insuportável. Olha, ele virou uma coisa horrorosa, esse homem. E todo mundo que não conhecia a providência divina, como Deus opera, que o mal também procede de Deus, o bem e o mal, isso as pessoas achando, não, isso aí esse cara está todo em pecado, isso é castigo de Deus, esse homem está todo em pecado. Ele pecou terrivelmente, grandemente contra Deus. E é por isso, só pode ser. Perdeu tudo, cheio agora, fedendo, podre. Só me podre. Isso é aí, os pagãos iam falar, ele é a ira de todos os deuses que caiu sobre ele. E o diabo falou, agora ele vai blasfemar. Vamos continuar?
Podemos imaginar a luta de Jó para conciliar a sua crença num Deus bom e todo-poderoso com a aflição que ele agora experimentava. Ele não somente perdeu os filhos, servos e bens, mas foi-se também a sua saúde e vigor. A sua situação piora quando seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Jó 2:13. Olha, deixa eu dizer, muitos pensam que Jó ficou por muitos e muitos anos nesse sofrimento. Eu acredito que não, como outros autores que eu pesquisei, porque perdeu tudo, houve a doença, ali é um teste. Veja que logo de cara ele foi aprovado no teste. Ele passou no teste. Então, não tinha necessidade desse homem ficar nessa agonia, anos e anos nesse desespero, nessa situação. A Bíblia não fala quantos anos ele ficou sofrendo. Então, nós não sabemos. São aqui eu estou, suposição minha. Suposição minha porque a Bíblia fala que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Uma vez que ele foi provado e não blasfemou, ele permaneceu firme na sua integridade, no seu amor, na sua devoção. Não vejo assim por que prolongar esse sofrimento. E a Escritura, veja que nós já estamos logo no capítulo 2, vem esses amigos que ainda foi para machucar. Né? Veja que esses amigos chegaram lá, mas também é o começo da cura dele. Depois dessa visita dos amigos, que o Senhor restaurou a vida dele. Depois, então, já estamos logo no capítulo 2, 7, vai estar esses amigos conversando com ele. Então, minha opinião, estou falando aqui a minha opinião, não passou de um ano, essa dor, essa angústia, esse sofrimento. Na minha opinião. E tem algumas coisas também, porque eu me baseio nisso, pelo fato de ele viver 140 anos, o dobro, né? Depois, na restauração, ele ganhou tudo em dobro. Eu acredito que até a saúde em dobro, por isso que ele devia estar com menos de 70 anos, que é o tempo para constituir a família, todo aquele patrimônio que ele adquiriu, maior, né, do Oriente. 70 anos é uma idade suficiente para ele adquirir. Talvez aqui com 69 anos, supondo 69 anos e um ano aí nesse sofrimento. Aí ele recebe a visita desses 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Dá a impressão que o Elifaz fosse o mais velho. E vão ali para vê-lo naquela situação, estar com ele. E olha que amigos, hein? Eles ficaram, quantos dias? 7 dias e 7 noites. Ali, não tão de perto, certamente, de longe, máscara, com máscara, luva, protegido, tudo, né? E aquele Jó ali, e eles viram, eles não tinham palavras para dizer, só junto com ele, para sentir, né, a dor que ele estava sofrendo. Bom se tivesse ido embora, sem falar nada. Aí eles resolveram falar, aí falaram besteira. Aí o que aconteceu? Eles tentaram fazer uma operação lava rápido na vida de Jó. Passaram a investigar a vida do Jó, falaram, não pode ser. Ele diz que todo mundo fala que Jó é reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Não. Ele deve estar
Ele deve ser corrupto, se envolveu, né, na Lava Jato, ele tem coisa, ele tem, não pode ser. Deus jamais, na cabeça dos amigos, como era o pensamento, jamais um homem reto, íntegro, ia acontecer tudo isso, não pode. Jó, vamos fazer será que você ajudou? Se alguma pessoa pobre, começaram a me questionar, se não, lembra aí, Jó, alguma coisa você fez, não pode ser, vamos tentar. Não sei quanto tempo eles ficaram lá, tentaram achar culpa, o pecado do Jó, o que ele fez, não pode ser, porque na cabeça deles jamais Deus ia fazer uma coisa, jamais Deus ia enviar o mal, Deus não faz isso, Deus não envia o mal, Deus não. E aquilo aborreceu, entristeceu Jó, porque ele tinha paz. Se é uma coisa que esse homem tinha, paz no coração. Ele tinha certeza do relacionamento, do amor, da comunhão que ele tinha com o Senhor, como ele viveu, como ele desfrutava da presença, o Senhor falava com ele, da comunhão que ele tinha com o Senhor. E não foi. Não foi. Aquilo é um teste. Eu estou sendo provado, mas não é porque eu estou em pecado, que eu pequei, que eu fiz nada. Não. E ele ficou muito triste por causa disso. Depois disso, seus amigos passam a afirmar que a razão do seu sofrimento é oriundo de uma rebelião contra Deus, de alguma injustiça praticada e que Jó estava sofrendo debaixo da ira de Deus. O dilema enfrentado por Jó é bem diferente daquele enfrentado por cristãos que hoje ficam revoltados e irados diante do mal que lhe advém, sem uma causa aparente. Eu até cheguei a ver livros de cristãos que dizem que você deve mesmo ficar revoltado. A maneira de se afastar, alguns chegaram a dizer que Jó sofreu porque ele não sabia repreender o diabo. Né? Já li livros que alguém falou que não é, se fosse nos nossos dias, na nossa igreja, se o Jó fosse, eles iam fazer uma oração forte, iam quebrar aquela macumba, aquela coisa, que Jó não sabia, Jó não sabia orar que nem a gente sabe orar, amarrar o diabo, amarrar a serpente, ele não sabia lutar contra o diabo. Não é que nem a gente, nós aqui, na nossa igreja, aqui, a gente, o diabo aqui nem chega, o diabo nem chega perto. Ele disse, é diferente. Mas o Jó ficava firme na sua fé, na sua convicção, e essas conversas fiadas, de gente que não conhece a Deus, não sabe como Deus opera, não conhece a providência divina, que é o controle que Deus tem de todas as coisas, inclusive do mal. E assim foi. Continuando. Trata-se do velho problema de querer entender pela lógica humana a razão da existencial do mal. Quem não conhece a providência divina, fala doidice. Que é pessoas que querem entender pela lógica humana a razão do mal. Não tem. Muitas vezes é Deus, mas o que é saber, Senhor, está na tua mão. Veio esse mal, estou sofrendo, isso me aconteceu, mas meus olhos estão postos em ti. Eu sei o seguinte, que se veio, o Senhor tem poder para tirar. Mas eu recebo tudo como vindo de ti, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. O motivo de Jó ser elogiado pelo Senhor Deus é que ele, em todo tempo, se queixa ao seu Criador e não sobre o seu Criador. Reparou isso? Ele vai fazer oração, você vai ler, ele vai se queixar, ele vai até lamentar ter vindo. Por que eu não fui um aborto que morri antes de nascer? Mas ele vai se queixar ao Senhor e não do Senhor. Diferente. O Senhor permite que certos males venham sobre os seus filhos para trabalhar positivamente ao nosso caráter
e para a honra e glória do seu nome. Jó viveu 140 anos depois disso. Você pode imaginar a intimidade, a bênção que virou esse homem? Se ele já conhecia o Senhor, tinha uma comunhão, depois de ter passado, como ele foi feliz, e como ele foi sábio, e como ele foi abençoado depois disso, como o caráter dele foi aperfeiçoado, como ele teve um caráter semelhante a Cristo, que esse é o propósito de Deus. Então se levantou. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ok, nós já vimos, né? Vamos ver a próxima página. Frases de Jó. Frases de Jó. Porque sei, olha o que ele vai dizer mais para frente. Jó 19, 25 a 28. Porque eu sei que o meu Redentor, resgatador, vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Vê que oração linda, maravilhosa. Isso antes do Senhor restaurar. Ele falou, mas eu estou nessa situação, cheio de verme, né, fedendo, mas o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E que, por fim, ele sabia que ele não ia morrer naquela desgraça. Por fim, se levantará sobre a terra. Depois, vestido este meu corpo da minha pele, querendo aqui que ele seria curado, seria restaurado, né? O corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Meus olhos o verão e não outro. Que saudade. De saudade desfalece o coração de mim. Ai, que saudade daquela comunhão, daquele bate-papo com o Senhor, né? Daquela paz, mas o meu Redentor, por fim, ele vai me levantar. Ele profetizando dele mesmo, falando. E depois, sabe o que aconteceu? Ninguém conseguiu convencer Jó, mas o Senhor falou com ele. Capítulo 42, lá, perto do 40, o Senhor falou. Aí sim. Mas não estou aqueles amigos, não. Há certas coisas, né, na nossa vida que a gente tem que buscar o Senhor. Só o Senhor pode falar, confortar e falar ao coração. E uma frase marcante de Jó. Olha esse homem, Jó 13, 15. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Aleluia. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Porque ainda que ele me mate, continuo a esperar nele. Outra versão fala isso, né? Ainda eu vou esperar nele. Eu vou esperar, estou esperando, espero nele, eu vou aguardar. Ele é bom, ele é misericordioso, o seu amor dura para sempre. Aquelas músicas que a gente canta da bondade, e ele louvando, adorando ao Senhor. Eu vou esperar. Salmo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmos 34, 8. E ele se refugia, esperava, ele haveria de experimentar. Próximo. Não vai dar para ver esses? Vamos já para o outro? Aí chega a mulher, né? Ele tinha dito, ainda que ele me mate, esperarei. Agora... A mulher já não aguentava mais. Falei, para mim chega. Ela queria duas coisas na vida dela. Ela queria que o marido morresse, que ela não aguentava mais cuidar dele, né? Do fedorento, do marido dela. Ela queria um novo marido e um novo Deus. Porque aquele lá estava decepcionada com aquele Deus. E ela chega, e o Jó era agora um impedimento para ela, né?
Ela chegou desgostosa da vida, chegou para o marido. Acho que o diabo falou, e aí, tiramos a esposa também, vamos matar tudo? Não, deixa a esposa, deixa a esposa, porque nós vamos usar ela vai fazer da vida dele o inferno. A esposa não vamos tocar não, porque ela é do nosso lado. A esposa dele, deixa a doida. É assim que o Jó chama ela de doida. Vamos deixar a doida lá, para atormentar ele. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, inocência e simplicidade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, insensata, tola. Perdeu a razão, mulher, adoração interesseira da esposa. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios, adoração desinteresseira de Jó. Então, Jó tinha uma adoração desinteresseira, a mulher interesseira. Ela, com as filhas, imagina elas no shopping, as carruagens, na moda. Quando perdeu tudo, ela não se conformou. E ela amaldiçoou no seu coração a Deus. E ela queria que o marido amaldiçoasse, quem sabe ele morre. E ela se livra, duas coisas, vai se livrar dele, vai ter uma chance de um começo para ela e ia procurar um outro Deus, porque esse aí, Deus que envia o mal, Deus que envia o mal, permite o mal, que pode permitir que Satanás me cause dano, prejuízo, autorizar, ela para mim não serve, como talvez, não sei, para muitos, que hoje em dia também não querem ou vai buscar aquela igreja, essa igreja que está falando aí, essa igreja, não quero aquela igreja que Deus só vai me dar do bom e do melhor e tudo. Eu acredito na prosperidade vinda de Deus, na Bíblia, mas eu tenho que estar preparado para receber da parte de Deus tanto o bem quanto o mal, e se vier o mal, vem de Deus, e eu dou graças a Deus, e a gente caminha e vamos em frente. Continuando, o que ele responde para a mulher? Veja só, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Se recebemos coisas boas de Deus, por que não recebemos também coisas ruins? Puxa, vamos lá, outra versão. Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? BLH. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Jó 2, 9 ao 10. Diz a Bíblia que ele não pecou? É difícil, eu fico imaginando você me ouvindo, isso aí talvez você esteja, não sei qual o conceito que você está tendo. O Jó falou, e Deus falou que ele falou certo. E eu já falei, se recebemos o bem de Deus, isso é fácil, E eu já falei, como não receberíamos também o mal? Mostrando aquilo que nós temos falado, não existe a bênção, bem, azar, bênção, maldição, essas coisas, tudo vem dele. O mal vem dele, o bem vem dele. Se eu recebi o bem, por que não vou receber esse mal que eu estou passando, enfrentando? Mas eu vou ficar... O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E assim ele chamou a mulher dele de doida. Próxima. Vamos à próxima, que meu tempo já está terminando, gente. Vamos lá da restauração. A restauração do Jó, tá? Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O Jó termina no 42, lá no final, o Senhor falou com ele, depois, tudo. E aí
ele, antes de receber a cura aqui, ele fala, o Senhor falou com ele, Deus, porque ele falou umas coisas lá, não blasfemou. Ele preferiu não ter nascido, existido, enfim. Ele falou, mas eu nem te conhecia, eu conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E aí, tendo o Senhor falado dessas palavras, aí os amigos foram embora. Por isso que digo que foi rápido a situação de desgraça de Jó. Porque, veja só, aqueles amigos lá, não sei quanto tempo ficou, mas não ficou um ano. Nenhum amigo vai ficar um ano na sua casa, né? O cara já não estava na miséria, não estava nada confortável. Né? Eles ficaram lá 30 dias, sei lá, o que for. E os amigos foram embora. E o Senhor falou com Elifaz. Né? E o Senhor, depois, quando o amigo foi embora, o Senhor falou com Elifaz. Vamos lá. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Próximo. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Amém? Então aqueles homens lá, eles foram embora, né? De repente já estavam sentindo coceira, as coisas estavam assim, falaram, meu, será que a praga pegou? A peste pegou a gente também? E aí o Senhor falou assim, ó, e falou para ele, foi por causa daquilo que vocês também estão sendo que nem aquela doida, vocês falaram doidice, querendo achar que, não entendendo por que eu fiz aquilo lá. Mas vai lá, o Jó vai orar, e eu vou aceitar a oração do Jó. A oração do Jó, e ele vai abençoar para que eu não fira vocês. E aí, o que aconteceu? Aleluia! Vamos acabar, não vai dar para... Vamos acabar aqui. Mudou quando ele estava orando pelos amigos, curou os amigos, abençoou os amigos e... Mudou o Senhor a sorte de Jó, seu cativeiro, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. E aí diz que multiplicou e teve tudo em dobro. Eu vou terminar por aqui. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Ô Senhor, Tu és poderoso, Tu és bondoso, misericordioso, fiel e justo. Obrigado, Senhor, porque, ó Senhor, mesmo nas tribulações, nas lutas, Senhor, a Tua mão não nos abandona. E nós podemos, Senhor, saber que no final, aqueles que perseveram, aqueles que confiam em Ti são abençoados. Assim, Senhor, abençoa, Senhor, todos esses amados que estão me ouvindo, acompanhando essa mensagem. Venha sobre eles a Tua graça, a Tua bênção. Sejam benditos em a graça do Senhor, a unção, o Espírito Santo sobre vocês, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Espero vocês. Venham nos visitar. Vai ser um prazer, uma alegria estar conosco. E repasse, envie, compartilhe essa mensagem para todos os seus amigos. Obrigado.